E hoje a gente vai falar sobre vidas passadas, cara. É muito interessante quando você consegue acessar as coisas e ver que realmente isso daí interfere de alguma coisa aí na sua vida. Às vezes a gente fica buscando respostas, né? Nessa vida que a gente tem hoje, né? Ai, o que será que eu fiz nessa vida? E não tem resposta nenhuma, né? A resposta não está aqui, a resposta está em outra vida. E é aquilo que a gente fala, né? Às vezes pode ser que assim, você vai, faz uma viagem, né? E dá tudo uma viagem maravilhosa, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tá tudo incrível. E de repente você passa por alguma situação desagradável aí nessa viagem, então você fica uma semana viajando. No último dia dá um perrengue lá, acontece qualquer coisa. E aí quando o pessoal fala, e aí, como é que foi de viagem? Primeira coisa que a gente fala, nossa, você não sabe. Passei por um perrengue, passei por uma situação tão desagradável, né? E é exatamente isso que a gente registra. Infelizmente, o que fica gravado são as memórias, são as recordações que não são legais, são as recordações ruins. E é isso que a gente carrega nos nossos registros, na nossa memória, no nosso inconsciente. Então, assim, o espírito da gente é eterno, né? E essa terapia, ela, o acesso às vidas passadas não tem nada a ver com religião, tá? É memória mesmo, fica registrado. Mas, assim, o que acontece? A única coisa que pode linkar, de repente, com alguma religião ou outra, é o fato da gente estar trabalhando com o nosso espírito, né? E a gente está falando de reencarnações. Mas, assim, independente de acreditar ou não, fica gravado. É fato. O espírito é eterno. Então, todas as memórias ficam registradas. Né? Assim como a gente, algumas coisas a gente não lembra dessa vida, né, lá da infância, mas está registrado no nosso subconsciente, as memórias de outras vidas ficam gravadas no nosso inconsciente. E a regressão a vidas passadas, eu vou desencarnar, eu vou para outro lugar. Não, você simplesmente vai acessar aquilo que está gravado na memória espiritual, tá? Então, as vidas passadas interferem na vida atual? Sim, muito. Foi o que eu estava explicando, né? Principalmente as memórias negativas. Que essas memórias negativas, elas geram traumas, elas geram medo. Essas memórias negativas é alguma situação muito grave que aconteceu em outra vida e que deixou a gente traumatizado. Imagina que se a gente passa por uma situação nessa vida já deixa traumatizada, né? Em vidas passadas não é diferente. E o que acontece? De que forma que essas memórias atuam na nossa vida? Provocando bloqueios das mais variadas ordens. Pode ser medo de falar em público, medo de dirigir, algum tipo de toque, algum problema de, por exemplo, depressão, vícios, problemas de relacionamento, doenças, comportamentos, né? Você já viu aquelas pessoas que você chega e fala, nossa, tem um rei na barriga e não tem onde cair morto. Realmente, é uma memória quem tem. Tinha muito dinheiro, né? Se ele não tem mais, então ele não tem onde cair morto, mas continua com o rei na barriga. Isso é uma memória ancestral. É uma coisa que fica muito forte, tá? E essas memórias, elas vão gerando bloqueios. Esses bloqueios podem ser na vida financeira, na vida afetiva, em relacionamento com as pessoas. Pode ser problemas psicológicos, podem ser problemas físicos, tá? Às vezes a sua vida vai indo tudo bonitinho, de repente acontece algum fato ou você encontra alguma pessoa de alguma vida passada e aquilo dá um gatilho e aquele medo, aquele trauma vem. Dá para identificar alguma pessoa na vida atual? Depende. Depende do que você vai acessar. Né? Ó, eu vou, por exemplo, uma vez eu fiz uma regressão minha e para verificar uma questão da minha vida profissional. E eu identifiquei uma pessoa que trabalhava na minha equipe, que eu contratei ela para trabalhar comigo. Eu tinha uma dívida com ela. Eu consegui identificar, mas outras pessoas eu não consegui.
É interessante isso, né? Então, às vezes você... E pode acontecer também, por exemplo, de você acessar uma memória e você vê uma pessoa muito nitidamente aí na sua frente. E aí você não consegue linkar essa pessoa com ninguém. E aí quando você vai fazer uma outra regressão, você identifica aquela pessoa da memória anterior com a da vida seguinte. Então, às vezes pode ter esse link de você não conhece a pessoa nessa vida, mas você reconhece ela numa segunda etapa, num segundo processo de regressão. E como é que eu faço para reconhecer a pessoa dessa vida? É engraçado, porque você bate o olho, às vezes não tem nada a ver. Às vezes você fala, isso aqui tá em homem, mas é minha mãe nessa vida atual. Essa aqui não dá para ver o rosto, mas eu sei que é meu ex-namorado, meu ex-marido. Você consegue identificar pela energia. Nem sempre você consegue ver o rosto da pessoa, mas a gente consegue saber que aquele personagem que aparece ali é aquela pessoa X, Y, Z. E como é que funciona esse processo? Como é que eu vejo isso? É bem interessante, né? As pessoas, elas são divididas em 3 grupos. Tem algumas pessoas que são mais sinestésicas, são aquelas pessoas que sentem. Tem algumas pessoas que são auditivas, que elas conseguem ouvir. E tem pessoas que são mais visuais, elas conseguem ver. E pode acontecer de você ser visual e também ser sinestésico e não ser auditivo. Eu mesma, por exemplo, quando vou fazer alguma regressão, algum relaxamento antes da regressão, aí ouça os passarinhos. Cara, os meus passarinhos são mudos. Eu não escuto passarinho nenhum. Não escuto. Mas tem gente que consegue ouvir os passos e não vê, mas sente. E consegue descrever todo o cenário só. Olha, eu sinto, eu escuto, eu sinto, tá frio, tá calor. E você consegue sentir, ver. A maioria das pessoas consegue ver. Mas você consegue identificar quem é quem. Esse aqui sou eu. Esse aqui não sou eu. Esse aqui é uma outra pessoa. Você consegue sentir, ouvir, às vezes, o pensamento das pessoas com quem você tem algum problema. Entendeu? Você sente o que as pessoas sentem. Louco, né? Mas isso é importante, porque você consegue decifrar o sentimento dos outros em relação a você. E a terapia, ela é interessante, por quê? Porque ela é para te ajudar a entender o gatilho daquela situação lá no passado, que gerou um trauma lá atrás e que passou por uma outra vida. E que continua reverberando e vai acumulando e trazendo para essa. Tem perigo de eu fazer a regressão e ficar presa no passado? Não, porque você não vai sair do seu corpo, não é um desdobramento, o seu espírito, sua alma não sai do corpo. Você simplesmente está fazendo um exercício de memória. Eu vou sentir dor? Não, quando você lembra de uma situação, você não sente dor. Você consegue descrever os sentimentos. É como se você estivesse assistindo um filme mesmo. A diferença é que você percebe os sentimentos e você percebe os pensamentos. E é muito interessante porque a gente escolhe um assunto que você queira resolver da sua vida. A gente define 2 palavras-chave de como você se sente diante desse assunto e a gente vai acessar através de um exercício tipo meio que mais ou menos uma hipnose, tá? Você tem plena consciência de tudo que está acontecendo. Você só entra num outro estado mental, tá? Então você fica mais relaxado, mais consciente o tempo inteiro do que está acontecendo. Vai sofrer? Eu vou sofrer durante a terapia? Às vezes é um pouco raro, mas pode acontecer de naquele momento você chorar. Mas você chora não porque você é um choro diferente. Não é porque você está sentindo a dor. Você chora
Porque você não sabe que você está chorando, você chora porque você está fazendo, você passa por um processo que a gente chama de catarse. Você está jogando toda aquela negatividade fora, se libertando daquele sentimento, você está se limpando daquele sentimento. E isso é muito bacana. Mas aí você fala, nossa, você sai mais leve, tá? Então como é que é o procedimento? O que adianta saber o que aconteceu se eu não posso mudar nada? Você realmente não pode mudar aquilo, até porque já foi dos 100, 200, 500, 1000, 2, 3 mil, 4, 5, 6 mil anos atrás. Não sei quantos anos foi. Mas você consegue visualizar a situação de uma tal forma que você consegue linkar com o seu problema da vida atual. Você chega e fala, nossa, e eu tô achando que esse meu problema é de agora. Não! O seu problema, o seu trauma, o seu medo, o seu bloqueio é lá de trás. E você pode ter certeza que não foi uma só vida. Ah, então foi uma vida. Não, uma, duas, três, 10, não sei quantas vidas você está carregando aquele medo, aquele bloqueio, aquele trauma. E a cada encarnação, aquilo que era pequenininho, que não foi tratado, vai aumentando, aumentando. E é muito interessante que você se vê numa vida como a vítima e na outra você é o algoz. Você já ouviu falar daquela lei da aqui se faz, aqui se paga? A lei da causa e o efeito, a lei da ação e reação. E é isso que a gente vê, porque a gente escuta falar, mas quando a gente vê que é causa e efeito, putz, nessa vida aqui, tadinha de mim, eu fui uma vítima. Aí você acessa a outra. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu fui o vilão dessa história. Ah, e o que isso me acrescenta? Isso me acrescenta que eu consigo raciocinar, tá? Eu vou ressignificar toda a minha vida em cima desses acontecimentos. Eu consigo ressignificar as coisas. Ok, eu ressignifico. E aí? E aí que não adianta a gente trabalhar só o racional, porque o bloqueio que a gente tem, que a gente carrega, é emocional. E na terapia, quando a gente faz o tratamento, então primeiro a gente vê, identifica a origem, racionaliza isso, ressignifica isso e depois a gente limpa isso. Então esse que é o trabalho, ir lá e limpar isso. Deixar essas dores irem embora, é feito todo um trabalho para você poder se libertar daquilo. Porque saber o que aconteceu por si só não te acrescenta nada, nem vale a pena. Aqui a gente tem a possibilidade de acessar isso e perdoar. Ok, tá, eu perdoei aquele cara que me deu um tiro. Quem é esse cara? Não faço a menor ideia. Eu sei que aquele cara é um espírito. Não sei se está encarnado, se não está encarnado. Não sei se ele está aqui, se não está. Eu não sei quem é aquele homem. Mas não importa. A partir do momento que eu faço um trabalho, uma terapia, em que eu perdoo esse cara e peço perdão para esse cara, eu estou me limpando. E quando a gente trabalha com energias, essa energia do perdão, essa energia vai para o universo e ela vai chegar nesse cara. Entendeu? Porque às vezes pode acontecer de, numa vida, eu encontrar sempre 2, 3 pessoas. A triângulo amoroso é que eu mais tenho, né? Eu vejo um monte de triângulo amoroso, um monte de problema, pai, mãe, filho. Então, a vida, ela faz essas coisas. Você sempre vai ver os dois lados, que é isso que a gente é, um resultado de erros e de acertos. Mas quando a gente entende, fala, putz, e pega essas duas histórias e conecta com a tua vida, você vai ver, fala, nossa, é isso, é tão simples assim, é tão simples assim. Quantos tópicos eu posso tratar numa terapia? Você escolhe um tema, porque é muita coisa, é muito forte esse um tema que você vai fazer. E às vezes, quando você trabalha esse um tema, às vezes tem alguma coisa de outra área que está ligada com aquilo. E aí você consegue resolver. Por exemplo, uma vez eu fui resolver uma questão profissional minha e eu acabei sem querer descobrindo
uma coisa que me atrapalhava quando eu era pequena. Por incrível que pareça, eu era uma criança super tímida. Eu só falava com quem falava comigo. Se você não dirigisse a palavra para mim, eu não respondia. E era um problema que eu tinha na minha infância. E quando eu fui resolver um problema profissional meu, eu olhei e eu falei, nossa, agora eu tô entendendo por que eu era assim quando eu era pequena. Eu estava repetindo um processo que eu fui obrigada a viver quando eu era pequena. Aconteceu uma situação que deu um gatilho, tá, gente? Então, às vezes, você não nasce com aquilo. Acontece algo que dá um gatilho e aquilo vem. Aquilo vem e a vida desanda. E em que eu posso utilizar essa regressão de vidas passadas? Ela é ótima para tudo, tá? Então, vamos lá. Você pode utilizar ela para trabalhar o autoconhecimento, porque é um processo de autoconhecimento, de aprendizado incrível, superação de traumas, superação de medos, dos medos mais variados, medos e bloqueios, timidez, medo de dirigir, medo de aranha, medo de andar de avião, medo de lugar fechado, medo de demonstrar os seus sentimentos. Você pode trabalhar também toque, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, uma série de doenças, questões físicas, doenças físicas, tá? Então isso daí é muito legal porque você consegue trabalhar dor nas articulações, fibromialgia, alergia, o que mais? Asma, bronquite, uma série de coisas você consegue trabalhar. Tratar vícios, álcool, drogas, vício em sexo. Tem gente que é viciada, tá? Não é gostar, é ser viciado mesmo. Uma série de vícios. Dificuldades em relacionamentos. E aí entram todos os tipos de relacionamento, né? Às vezes a gente atrai o mesmo tipo de pessoa problema na nossa vida, né? Já reparou? Tem gente que... eu tenho dedo podre. Ok. E pega sempre aquele tipo de homem podre ou de mulher podre. Tá sempre falando, mas eu faço diferente, só cai, só parece um imã de sei lá do que, de tragédia. Tá tudo errado, tá rindo, né? Tá rindo porque você nunca passou por isso. Pietra tá se matando de rir aqui. Isso vem de vidas passadas. Às vezes a gente se autopune, a gente pega isso como uma punição mesmo. Sabe, a gente se bloqueia, a gente se boicota. Às vezes a gente fez algo tão errado lá atrás que a gente fala, nossa, eu não dei valor, então agora eu vou sofrer, eu vou pagar pelo mal que eu fiz. E a gente tem que se perdoar nessa vida. Imagina daquilo que a gente fez lá, quantos anos atrás? Relacionamento interpessoal, né? Tem gente que não consegue conversar, tem dificuldade de se expor. Trabalha. Tem gente que arranja emprego e perde emprego, arranja emprego e perde emprego. Tem gente que não consegue parar em emprego nenhum, ocupar cargo de gestão que passa mal. Não, eu não quero ser nada. Também vidas passadas, tá? Relações com filhos, com marido, com mãe, com pai, tá lá, que a gente consegue acessar e entender alguns comportamentos. E assim, é interessante, a gente repete, a gente repete, às vezes gestos a gente repete, frases a gente repete, pensamentos, e muitas vezes a gente faz pactos em vida passada. E isso aí, através da regressão, a gente consegue consertar esses pactos e votos que a gente fez em vidas passadas e que não está conseguindo resolver a situação. Então, qual que é o processo? Eu vou escolher um tema, ok? Vou investigar esse tema através dessas terapias, que precisa pelo menos fazer 2. Depois eu vou soltar, eu vou tentar entender o que essas situações que eu vivi, que eu experimentei, o que essas vivências que eu tive trouxeram, tem ligação com a minha vida. E aí a gente vai fazer um trabalho de entender essas ligações e depois a gente vai soltar todas as emoções contidas aí nesse processo. No final, nós vamos fazer um outro trabalho que é muito legal, que é acessar os registros acásticos. Todos os seres vivos têm um registro acástico.
todos. E ali é como se fosse a grande história da vida de cada um de nós. E para que serve isso? Para a gente pegar e fechar com chave de ouro, pedir um conselho. E a gente faz as perguntas e recebe mensagens muito lindas. Você pode receber a mensagem de um ancestral, de um antepassado seu. Você pode receber uma mensagem de um guardião seu, ou pode receber uma mensagem de um personagem seu. E é muito legal, porque é de você para você mesmo, entendeu? É muito bonito, é emocionante. Mas assim, as perguntas que a gente tem que fazer são perguntas que vão nos acrescentar alguma coisa, tá? São perguntas para ajudar na nossa cura, né, da nossa vida, perguntas que possam ajudar na nossa elevação como ser humano, né? Não é pergunta assim, tipo, qual que é o número da Mega Sena? Fulaninho gosta de mim? Não, né? Isso daí deixa pro tarô. O tarô nem sempre, né? Pelo menos da Mega Sena ele não fala. Mas é importante a gente acessar esses registros com sabedoria. Exatamente. Perguntas objetivas sobre o seu eu. Exato. E às vezes você pode perguntar, falar, olha, eu tô passando por essa situação, me ajuda. O que eu posso fazer para mudar essa situação na minha vida? E a resposta vem ali, ó. Pá! E você pode fazer quantas perguntas você quiser. Isso que é legal. Mas geralmente você vai lá, faz uma, às vezes você recebe uma mensagem tão linda, mas tão linda. Ela já aborda tudo que você quer saber. E às vezes você quer perguntar, olha, eu entendi, mas você pode me dar, mas eu tô com mais uma dúvida. Aí você manda, aí eu vou lá, pergunto, sabe, tipo repórter, né? Tradutor e intérprete. Qual o tempo da terapia? Vamos lá. A terapia, ela funciona de que forma? São 5 encontros, tá? Cada encontro dura entre 1 hora e 1 hora e meia. A regressão em si, voltar ao passado, a gente pode trabalhar no máximo 20 minutos, tá? O resto do tempo é dividido com o relaxamento e o entendimento daquilo que foi feito, tá? Por que máximo 20 minutos? Se a gente ficar mais tempo do que isso, fica muito forte, muito pesado, força muito e a pessoa acaba ficando com dor de cabeça, tá? Então são cinco encontros, tá? Um encontro é que a gente chama de anamnese, onde eu vou conversar e entender conhecer a pessoa, entender todos os problemas dela, entender o que ela tá buscando. E ali a gente vai fazer uma técnica de relaxamento. Dali a uns 2 ou 3 dias a gente tem que dar um intervalo, tá? Porque senão não dá para fazer sequencialmente, é muito pesado, é muito forte. Então, aí dali a uns 2 ou 3 dias a gente faz uma espécie de regressão, mas não é. A gente chama de leitura do inconsciente, tá? Então a gente faz um trabalho para a leitura do inconsciente. Nessa leitura do inconsciente você consegue ir numa das raízes master ali do problema. Depois, dali uns 2 ou 3 dias, a gente faz uma TVP, faz a regressão mesmo, e aí ela é um pouquinho mais demorada, e aí a gente consegue ver, inclusive, a gente faz todo um trabalho para ver, inclusive, o momento da morte, porque a hora que a pessoa vai, então vamos ver como é que eu vou morrer, vai, não tem nada demais não. É só para entender, porque às vezes, foi o que eu falei agora há pouco, o problema não está na vida que você teve, o problema foi na morte, como você morreu. Porque às vezes a morte revela tudo da sua vida. Lembra, gente, que tem que olhar que a civilização antigamente ela era muito bruta, né? O pessoal era meio esquisito, né? As pessoas eram muito rudes, né? Matava-se por qualquer coisa e as pessoas torturavam, faziam umas coisas feias mesmo. Então, às vezes a gente precisa acessar ali porque o problema, o trauma vem dali, tá? E aí, depois que a gente faz essas 2 sessões, a gente termina, ao término delas, a gente vai linkar com a vida atual. Aí a gente depois vai avaliar uns 2 ou 3 dias, a gente faz um novo encontro. Nesse encontro a gente vai fazer um trabalho de limpeza forte, bem forte, para ser bem eficiente, de limpeza, de perdão, para se libertar daqueles sentimentos, daqueles medos, daqueles traumas, daqueles bloqueios que a gente vem carregando, sei lá quantos 100, 200, 1000, 3000 anos, que vem
cada reencarnação ele vai acumulando e vai virando aquela bola de neve, então a gente faz esse trabalho de limpeza, e no último dia, que é o recado aí bonito do acesso dos registros acásticos. Nos nossos sonhos, geralmente vem mensagens de registro? Pode ser. Às vezes a gente está tentando, o próprio corpo, o corpo espiritual, está tentando se curar de alguma forma. Tá tentando se libertar. O momento planetário que nós estamos vivendo, rumo aí, saindo da terceira, indo para a quinta dimensão, é de ter um aprendizado pelo amor. Então, para a gente se libertar das dores, para a gente se libertar dos traumas. Então, às vezes, o sonho é um chamado, um chamado do teu espírito. Tem que curar isso. Olha, tenta fazer assim, porque precisa se libertar dessas energias, dessas travas aí, para a gente poder... Cada um ascendendo, o planeta ascende. Esse é o objetivo, tá? Como saber problemas kármicos? Existe alguma forma? Quando você acessa esses registros que estão aí na sua memória, né, nessas vidas passadas, é o que está te atrapalhando. Você vai ver tudo que você está sempre constantemente repetindo, constantemente acontecendo na sua vida, por mais diferente que você faça, se aquele problema continua lá, volta, você fala, nossa, agora eu tô livre, e volta, é karma, tá? E qual que é a ideia? A ideia é, vamos limpar esse registro, porque às vezes falta, sabe o quê? Perdão. Ó, que horror. Coisa tão simples. Perdão. Porque como a gente não sabe, aquele nosso inimigo, aquela pedra no nosso sapato nessa vida, você chega e fala, meu Deus, por que essa pessoa tá agindo assim comigo, cara? É só uma pessoa tão boa. Eu tento ajudar, se eu não posso ajudar, eu não ferro. Por que eu tenho essa pedra nesse sapato, esse ser aí, pra me atazanar a vida? Ah, filho, você pode ter certeza que você atazanou a vida desse ser ali atrás. E você vai ver isso com clareza. Então, às vezes, esses problemas são assim. Às vezes, as pessoas que a gente encontra são dessas questões. E, às vezes, a gente não encontra com as pessoas. Mas o trauma, o bloqueio fica. E acaba atrapalhando as suas relações, sejam elas afetivas, profissionais, financeiras, com você mesmo, através de problemas de saúde que você acaba desencadeando. Porque o corpo fala, né? Aquilo que você não, o seu coração, aquilo que você não põe para fora, aquilo que você não verbaliza, aquilo que você não trabalha de sentimentos, precisa sair de alguma forma. E quando aquilo não sai de alguma forma, se manifesta na forma de doença. E às vezes você não sabe nem o que fala, você não sabe o porquê daquilo. Eu nasci com essa doença. Ok. É lá de trás, da outra vida. Entendeu? E aí você vai carregando aquele trauma e vai acumulando. É exatamente isso que acontece, tá? Karma. Doenças congênitas, karma. Às vezes algum incidente, algum acidente que a gente sofre no decorrer de alguma vida é karma. E, gente, vamos fazer isso. Façam essa terapia, vocês não têm noção de como ela é transformadora, ressignifica a vida e se liberta de um monte de trauma que a gente tem e nem sabe, tá bom? Beijos de luz, fiquem com Deus, viu? Brigadão. Tchau, tchau.